indenizações em torno de R$ 10.000, casos de animais que morreram, né, dentro. Se você não disser o CPF, eu não vou te dar a garantia, aí que a gente tem um flagrante desrespeito do consumidor. Eu tenho um irmão que é cirurgião plástico. Qual não foi a minha surpresa de ver que o perfil dele estava vendendo todas as coisas, vendendo uma coisa, vendendo outra, vendendo cama, vendendo sofá, vendendo tudo. Ele teve que vir à rede social e dizer: não sou eu. Fala pessoal, estamos no ar mais uma vez aqui no CNBcast, eu e Juliano, meu parceiro. E aí, Nobinho? Fala, garoto. Bora pra cima. Bora demais. Antes de mais nada, quero agradecer a sua audiência. Curta o canal, siga aqui, ó, aperta o sininho para receber notificações de novos vídeos. A gente traz sempre gente muito interessante aqui. Quem que a gente tá trazendo hoje? Hoje nós estamos aqui com a amiga, a doutora Denise Aida. Denise, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Denise? Tudo ótimo. Obrigada, Juliano. Obrigada, Nobinho. É uma alegria estar aqui nesse programa, nesse formato super diferente, dinâmico. Tenho certeza que vai ser muito legal. Top demais. Muito bom. Antes de começar, vamos botar aí vinheta na tela. Vai! Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil, que você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir para você que está em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Estamos de volta e hoje o programa é mais do que especial, um programa muito especial, porque é a primeira mulher do programa, Juliano. Não é, Rapaz? Homem, cara. Não é verdade? Agora a gente espera que outras mulheres venham também, né? Vem participar com a gente. Hoje é uma pessoa especial demais, que hoje trabalha com direito do consumidor, um assunto que Referência no Estado do Espírito Santo. a população quer muito saber, tem muita história, né? Sempre tem muita história. Muita coisa. E aí? Eu quero começar sabendo uma coisa, né, Denise? O que te levou para o direito? De onde veio essa ideia aí de ser advogada? De onde veio o interesse pela defesa do consumidor? Conta pra gente um pouquinho. Olha, primeiro, será que eu vou dar conta dessa responsabilidade, né? De ser a primeira no programa? Realmente é um pouco assustador. Tomara que eu dê conta. De verdade, o direito sempre assim me encantou, desde muito nova, mas a defesa do consumidor, a história é um pouco assim legal. Porque quando eu era estagiária ainda, né, quando eu era estudante da Universidade Federal, tinha um professor muito bacana chamado Álvaro Bourguignon, que até se tornou desembargador, né, da classe dos advogados. E eu era estudante, e o Código de Defesa do Consumidor tinha sido sancionado. E quando o código saiu, todo mundo perguntava o seguinte: aonde que num país de miseráveis, né, nós temos, na época havia milhões, né, de pessoas em condição de vulnerabilidade social e econômica, aonde que um país de miseráveis, uma legislação que trata de validade, de produto, de garantia, de cobrança indevida, onde que essa lei vai pegar? E realmente o Código de Defesa do Consumidor foi uma surpresa para muitos, né? Uma das legislações mais eficazes que o nosso país tem. Então, eu me apaixonei pela defesa do consumidor ainda estudante, né? Fui estagiária da primeira turma de estagiários do PROCON recém-criado, e daí eu não larguei mais. Denise, conta aí uma história pra gente. Você tá no PROCON, você foi do PROCON desde 97. Não, quando você foi diretora do PROCON. Ah, sim, não. Funcionária do PROCON, entrei em 97, exatamente. Né, você era diretora do PROCON? Eu fui todos os cargos que você possa imaginar. Eu fui estagiária, fui gerente de atendimento, fui gerente de fiscalização. Então conhece o setor inteiro. E diretora-presidente. Então eu galguei todos os postos. Né, tudo. Eu não tenho certeza. Talvez eu seja uma das poucas profissionais do Brasil na defesa do consumidor que conheçam o PROCON assim, na sua integralidade. Nossa, com certeza. Com certeza isso também te ajuda muito, né? No seu dia a dia, né? Te ajudou bastante. Você sabe quem é que faz o quê, você sabe como que funciona até toda cobrar, né, a engrenagem, né? Exatamente. Olha, sem dúvida. A gente, por exemplo, na época da fiscalização, nós enfrentamos um momento muito difícil na defesa do consumidor do Estado. Porque quando nós entramos como gerente de fiscalização, havia recém saído uma diretora que foi presa, uma situação muito ruim que aconteceu no PROCON do Espírito Santo. Ela foi presa, ela ficou 50 e tantos dias presa no Corpo de Bombeiros. Ou seja, de todo lado, pipocavam dos empresários denúncias, porque eram emitidas notas frias. Por outro lado, os fornecedores eles não eram fiscalizados de verdade, sabe? Então, a gente passou por uma fase muito nebulosa. E eu, que era do atendimento à época, me sentia assim, muito desafiada a assumir a fiscalização. Por isso que pode ser que alguns fornecedores no primeiro momento não gostassem tanto de mim, porque naquele momento era necessário que nós atuássemos de uma forma mais coercitiva. Hoje, o PROCON pode atuar de forma pedagógica que vai desenrolar, que vai acontecer. Mas em cada momento a gente tem que colocar um peso diferente na ação de defesa do consumidor.
Entendi. E me conta uma coisa aqui, você que tem muita experiência, passou por todos esses setores, com certeza já viu muitos casos malucos, né, dessa questão de direito do consumidor. Conta uma história aí pra gente de um caso engraçado, uma coisa que aconteceu assim, Alguma coisa surreal. surreal, né? Porque toda hora a gente tem que ver abusos, né, desse tipo de... Conta aí alguma coisa. Olha, Aconteceu alguma coisa que você, caramba, o que é isso, bicho? Esse pessoal tá... cobrança indevida, um caso de uma reclamação, um abuso. Olha, são assim as situações mais malucas, né, mais absurdas que você possa imaginar, desde cobrança indevida, desde exigências assim manifestamente abusivas, desde uma pessoa que vê na televisão uma coisa e acha que vai ser exatamente aquilo, né? É shampoo que deixa o cabelo escuro, são produtos assim para virilidade, uma série de coisas que eu não vou lembrar de um caso específico agora, mas tem muita Mas já passou situação. por muita Muita situação. situação engraçada. Eu lembro de uma pessoa que nós atendemos que viu na TV uma máquina de fazer pipoca. E aí ele pegou todas as economias, é uma história meio triste até, sabe? Pegou todas as economias, eram aquelas máquinas automáticas que você colocava uma moedinha e a pipoca saía prontinha. E o Shopping Vitória, já tem muito tempo isso, ele tinha recém sido inaugurado. Aí ele comprou, ele gastou todo o dinheiro, ele fez financiamento para comprar uma máquina de pipoca. Mas ele esqueceu que naquele momento ele precisava de um espaço para que viabilizasse aquele negócio. E, coitado, assim, ele perdeu toda a grana, tentou colocar no Shopping Vitória, tentou entrar com dano moral. Ou seja, tudo isso não é uma situação engraçada, é uma situação triste, mas vê como é que a gente aposta todas as nossas fichas numa coisa que às vezes não vai dar certo. Agora, fora isso, são produtos para virilidade, a gente já viu os mais diferentes, né? Consumidor já com alguma idade, indo ao Procon dizendo que comprou essa ou essa cápsula e que não fez efeito, como a publicidade dizia que faria. Assim, são situações Meu Deus do muito céu. assim, muito desafiadoras, né? Porque a pessoa já com bastante idade, nessa hora ela se despe de toda a vergonha e realmente vai aos órgãos de defesa do consumidor garantir os seus direitos. Mal sabendo ele que a medicina ainda não chegou lá. Que uma cápsula de um produto com uma dosagem super pequenininha não vai ter aquela eficácia que ele esperava. Mas são inúmeras situações, Nobinho. São inúmeras situações. Eu já vi aquele filme, né? Tem um Dia de Fúria, que Michael Douglas, ele chega tipo um McDonald's da vida, assim, né? Uma loja dessa, assim, de fast food. E aí ele reclama, pô, ele pede o sanduíche, e aí quando o cara vem com o sanduíche na bandeja, ele fala, não, eu quero aquele lá da foto. Porque você vai num fast food, ele tem aquela foto bonitona do hambúrguer montadão aí, quando vem um saquinho assim, um negócio pequenininho, pequeno. E aí o cara fala, não, eu quero aquele lá da foto. E aí isso dá muito problema, por exemplo. Olha, dá demais. Coisa de foto. Eu vi a foto lá do produto e o que eu recebi foi isso aqui, não tá igual a foto. Agora, no ano passado, a gente teve um escândalo do burger de costela. Não sei se vocês acompanharam, uma grande rede de fast food que tinha um sanduíche de costela e tinha tudo na carne, menos costela. Olha que loucura, né? Uma grande rede internacional de fast food que lançou o burger de costela. E a gente é levado a crer que o sanduíche é a base de carne de costela. Não tinha nada daquilo. A multa foi super, super alta. Agora, interessante como que a mídia, ela permite que as pessoas saiam por cima. Eles fizeram uma contra-propaganda tão legal envolvendo o Procon de São Paulo que não ficou ruim para eles. Sabe, a gente não tem o burger de costela, mas a gente tem um monte de outras coisas. Sabe, eu acho que eles saíram bem da situação. Entendi. Então, publicidade enganosa é uma coisa que acontecia quando o código foi sancionado, né, em 1990, e continua acontecendo hoje a todo momento. Nas operadoras de telefonia, nas empresas de crédito, nos bancos, acontece a todo momento. É uma realidade do dia a dia que a gente tem que combater. Teve há muito tempo uma dessa do fast food comigo, né? E tinha uma rede, chegou no estado, não conhecia ainda, fui comprar, eu também fui nessa da imagem lá. E aí eu olhei e falei, rapaz, pô, o hambúrguer tá bonito, grandão, né, tal. Aí na hora que veio o negócio, Nobinho, aí veio naquela embalagenzinha, né? Toda embaladinha bonitinha. Desse tamanhozinho o negócio, eu falei, rapaz, antes que eu tivesse continuado na outra que eu já conhecia lá, mas acontece mesmo. Acho que o tempo todo, né? O tempo todo tem muita empresa enganando, porque acha que a pessoa não vai correr atrás. Eu, por exemplo, eu vou te falar, eu tenho preguiça de quando eu vejo um negócio assim que eu sinto que eu não corro atrás. Deveria correr, né? Porque vou atrás de sei o quê, reclamar e tal. Aí as pessoas às vezes ficam com essa preguiça e a empresa fica ali, vendendo uma situação que não existe. Na verdade, Nobinho, eu acho que muitas vezes
acaba acontecendo isso porque, assim, o dano que eles recebem quando alguém realmente entra com uma ação e eles são penalizados é muito menor do que aquele famoso crime compensa. Então, vale a pena eu errar, eu fazer aquele negócio errado, porque quando eu sou penalizado, é um negocinho pequenininho, um ou outro, enquanto isso já passou milhares ali que foram penalizados. Você observava isso? Observava isso o tempo inteiro, por isso que é a consideração de que vale o risco, né? Você coloca uma publicidade, vão 1.000 pessoas comprar aquele produto. Quando essas pessoas chegam até o local, veem que o produto não está sendo comercializado por aquele valor anunciado. Dessas 1.000, 5 podem fazer essa reclamação. A grande maioria vai desistir, a grande maioria vai comprar naquele valor, porque eu já peguei o ônibus, já peguei o Uber, já saí de casa, eu preciso do produto, eu vou comprar de qualquer forma. E um número muito pequeno dos consumidores vai realmente reclamar. Esta é a realidade do dia de hoje. Talvez, né, a internet, a possibilidade de reclamações online ou mesmo de redes sociais tenha melhorado um pouco a situação. Mas a gente sabe que um grande número de pessoas ainda não reclama, gente. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E me conta uma coisa que você já foi chamada de vilã dos empresários? Já teve esse apelido aí pra você mesmo? Pois é, já fui chamada de vilã dos empresários, mas foi naquele período, exatamente, Nobinho. O que acontece? A equipe que nos antecedeu realmente não fazia fiscalização, era envolvida em coisas muito chatas de corrupção. Só para você ter uma ideia, quando nós assumimos a fiscalização do PROCON estadual, que foi no ano de 2007, um fundo estadual de proteção e defesa do consumidor tinha 13 mil reais em caixa. E o que é esse dinheiro? Esse dinheiro é o dinheiro das multas que são aplicadas. Mas como que um PROCON estadual antigo tem 13 mil reais nos cofres públicos? De fato, a antiga diretoria havia realmente sido acusada e foi comprovado malversação de recurso, uma série de irregularidades. Então, era necessário que a gente voltasse a confiar na defesa do consumidor. Então, quando a gente chegava para fiscalizar, eu era mais loura, eu tinha o cabelo comprido, todo mundo falava assim, a loura tá aí, a loura tá aí. Aí poderia parecer um pouco de terror, mas não, a gente levou com bastante seriedade, mas foi passo a passo, alcançando o lado pedagógico da fiscalização, o lado pedagógico da defesa do consumidor. E, por exemplo, nos supermercados, a gente atingiu uma coisa muito bacana, que o Estado do Espírito Santo é um dos poucos que tem, que é o programa de olho na validade. Nesse programa, além de fiscalizar, né, além dos órgãos fiscalizarem, a gente busca que cada um dos consumidores também seja um fiscal. Então, se você entra, encontra um produto vencido, se apresenta para o gerente daquela instituição, você ganha um produto sem pagamento, assim, você recebe gratuitamente um produto. Sim. Aí você vai falar, mas o que vale um simples produto? Os consumidores se tornam também fiscais e se tornam mais atentos na hora de verificar a validade do produto, que é uma coisa corriqueira, que deveria ser obrigatória, mas que até nós, né, que somos um pouco mais conscientes, nos pegamos desatentos, levando coisa vencida para casa. Eu confesso que, rapaz, eu tô até pensando aqui, eu não olho a validade das coisas que eu compro. Tô parando para pensar aqui, quando eu vou comprar uma coisa, eu não olho a validade, você olha, Juliano? Eu olho. Inclusive, eu já utilizei. Não, você olhar mesmo. Juliano eu já utilizei esse sistemático. benefício uma vez por orientação da Denise. Não, Eu já tinha conversado com ela, né? Eu consultei e falei, comprei um produto aqui vencido. O que eu posso fazer? Como é que funciona isso? Eu já tinha ido embora, voltei lá com minha nota, voltei com o produto, eles me deram em dobro o produto. Então, eu já tinha pago um, eu voltei lá, devolvi o produto que estava vencido e levei 2 produtos com a validade boa para casa. Entendi. Ou seja, aqui na mesa do Juliano é aquele empresário, ele não quer é o Juliano. Eu sou aquele que quer que engana. Eu não olho validade, eu não olho nada. Mas é igual muita gente aqueles anúncios, Nobinho, em supermercado, quando você vê uma propaganda, que você vê um produto barato demais, principalmente esse, sempre olha a etiqueta e vai lá e vê qual é a data. Porque às vezes você vai ali e fala, pô, eu tô acostumado a comprar um produto, vamos supor, por R$5. De repente ele apareceu por 2. Não é comum. Qual é o problema? O que tem de errado? Aí você vai lá e olha a validade. Vai vencer daqui a 3 dias, vai vencer daqui a 1 dia. Tem, às vezes, um produto que é até no próprio dia que vai vencer e aí tá com mega desconto. Aí você vai lá e fala, pô, vou me dar bem hoje. Pega um monte de produto. Aí quando você olha e fala, ih, como é que eu vou utilizar todo esse produto antes de vencer? Então tem isso também, entendeu? Então eu já tô acostumado, né? Pode isso, vender produto assim na beira de validade? Eu lembro de um caso que aconteceu agora, semana passada, muito recente. Leite condensado, todo mundo sabe que uma determinada marca mais famosa custa mais de R$10
A Uma lata ou a latinha caixinha, daquela, certo. exatamente, mais de R$ 10. Ela estava sendo veiculada, estava sendo vendida a R$ 4,99. Metade. Mas nesse caso, o supermercado agiu de forma correta. Colocou em letras garrafais que o produto estava em promoção, mas que a data de validade ia até o dia 29/8. Ok, não tem nenhum problema. Se você realmente tiver demanda, se você for utilizar o produto, você pode, inclusive, comprar em grande quantidade. O alerta é para você não estocar um produto vencido dentro da sua casa, porque não tem o menor sentido. Agora, se você, por exemplo, faz doce para vender, legal, você vai comprar uma grande quantidade de um produto que é um produto muito bem quisto no mercado, né, no mercado brasileiro, por um preço muito menor. A questão do consumidor é ter muita atenção na hora de comprar. Hoje, mais ainda, né, com o advento da inteligência artificial, de comércio eletrônico, a gente tem que ter atenção dupla, atenção redobrada, também com seus dados pessoais. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade, que no meio da conversa aqui, você falou uma coisa e eu falei, vou ter que perguntar isso. Quando o Procon aplica uma multa pro empresário lá, para o comércio que está vendendo alguma coisa que não existe, né? O valor dessa multa vai para o Procon? Como é que é isso? Esse dinheiro vai para onde? Pois é. Ele é do Procon, vai para um outro órgão? E como é que funciona isso? Existem fundos, né? Tem o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, todas as multas aplicadas, por exemplo, do Procon Vitória vão para esse fundo. Existe o fundo estadual, existe o fundo federal da Senacom. Todas as multas são recolhidas para esse fundo. E existe um compromisso de que todo esse recurso seja utilizado em ações pró-defesa do consumidor, em benefício do consumidor. 100% do recurso. 100%, exatamente. Pode ser utilizado em treinamento, pode ser utilizado na compra de códigos, pode ser utilizado em uma série de coisas, todas relacionadas à defesa do consumidor. Legal, não sabia. Você citou também na sua última fala em relação a essa questão do... Eu vou puxar um assunto, né? Que ficou uma deixa em relação à questão da LGPD, a questão do CPF. Hoje, muitas empresas estão utilizando isso. Você chega no supermercado e já te pergunta, quer botar o CPF na nota? Você vai na farmácia para poder dar desconto, o cara já te pede o seu CPF. Você não tem nem opção para poder, se não der o CPF, não tem opção. Anota o CPF aí. Esses dias eu fui numa loja, a moça chegou para mim no caixa, qual é o seu CPF? Eu falei, não quero informar. E aí ela virou, não, tudo bem, mas aí se você precisar trocar o produto, você não vai poder trocar não, tá? Se você não informar o CPF. Como é que é essa questão, Denise, em relação a esse negócio de CPF aí? Porque tá virando um negócio muito banal, né? Muito banal. Juliana, eu vou lembrar de duas situações. A LGPD ela foi sancionada, ela em 13.709, ela foi sancionada em 2018. Começou a ter vigência em 2020. Mas aí vocês vão falar, por que essa lei surgiu do nada? Essa lei não surgiu do nada. Ela gestou por mais de 10 anos. Em 2018, ano eleitoral, houve um vazamento de dados pela Cambridge Analytics. Vocês vão se lembrar, né, que o Facebook, naquela época, nos fazia perguntas e essas perguntas foram divididas. Foram utilizadas as nossas perguntas e as de nossos contatos. Então, aquele ali foi um vazamento de dados tão grande que impulsionou que a legislação fosse sancionada. Mas esse foi apenas um, né, vazamento de dados. A gente tem um grande vazamento de dados. Eu acho que não lembro de uma história pior do que essa do INSS. Sim. Dos escândalos que agora estão sendo falados, dos descontos indevidos. Isso é nacional. E foi realmente foi ocasionado pelo vazamento de dados. Quem não tem aquela história, não conhece aquela história da pessoa que aposentou e na semana começa a receber ligação de empréstimo consignado, Exatamente. de oferta de empréstimo consignado. Isso não é por acaso. A gente está vivendo sim, um momento muito difícil e a questão do CPF, essa conversa não poderia ser mais assim apropriada. O CPF ele não pode ser exigido, mesmo que seja para desconto. Então, quando você vai numa loja, quando você vai numa farmácia, você tem acesso àquele desconto independentemente da sua informação. E em São Paulo, e no Rio de Janeiro, a gente está vivendo está acontecendo, né, uma cobertura uma operação chamada CPF Protegido, onde as empresas são proibidas de exigir, elas podem perguntar para condicionar programas de fidelidade, até podem, mas não podem exigir. E em Minas foi aplicada uma multa, né, de mais de 8.450.000 reais contra uma empresa, né, uma rede de drogarias nacional muito grande, também por essa razão. Porque quando você vai até o balcão, antes de você saber o preço do remédio, eles perguntam o seu CPF. Sim, sim. Então, antes de você fazer a compra, você já tem os seus dados ali informados, muitas vezes quando você não quer. E quando acontece isso que você falou, da informação do vendedor, se você não disser o CPF, eu não vou te dar garantia,
Aí que a gente tem um flagrante desrespeito do consumidor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que você precisa ter é uma nota fiscal para vincular, para mostrar que você comprou aquele produto, que aquele produto é original e foi comprado na loja tal. Isso é importante. Mas fora isso, você não precisa informar o seu CPF. Isso não é obrigatório e não pode ser cobrado. E se acontecer, Denise, só aproveitar essa deixa aí. Igual aconteceu comigo agora, semana passada, em uma loja aqui no centro de Vitória, que a pessoa virou para mim e falou, ó, se você não colocar o CPF, você não pode vir fazer a troca. Eu falei, não vou trocar o produto. Já provei, já vi que tá legal, eu não tenho interesse em trocar. Mas o que eu poderia tomar de atitude em relação a isso? Essa empresa pode vir a ser penalizada, o consumidor pode vir a processar uma empresa que exigir, ou até mesmo fazer uma condição dessa. Como que funciona essa questão? Sim, as multas elas são aplicadas em situações como essa. Então, vamos dizer que desse fato, desse episódio, você gerou uma reclamação. Aí o PROCON vai até o local, vai verificar se essa prática está sendo realmente feita, e aí pode ser aplicada uma penalidade. Mas, Juliano, me preocupa quando você diz que você não vai precisar trocar esse produto. O produto era vestuário? Era um chinelo. Pois é, mas mesmo assim, mesmo sendo chinelo e você acreditando na marca e tudo mais, é muito interessante que você tenha a sua nota fiscal e a gente não sabe, eu pensei que fosse vestuário. O vestuário, muitas vezes você compra uma peça, ela tá perfeita, aí quando você lava essa peça mancha. Sim. Ou essa peça, ela fica mais curta, né? Ela encolhe. Não, encolhida. Então, é muito bacana que você tenha essa nota fiscal, pelo menos até a primeira lavagem. No seu caso, pelo menos, você pode a nota fiscal tem, só que a vendedora não, a Caixa, no caso, ela condicionou que se eu quiser, em algum momento, fazer a troca, eu tinha que informar o meu CPF. E aí eu falei, não vou fazer a troca. Guardei minha nota, tudo mais. A gente fotografa para não guardar muito papel, basta que você registre Exato. lá no... Se você bater uma foto, então, da nota Mesma e jogar validade. fora, tá valendo do mesmo jeito? É até a prática que eu adoto, porque eu não gosto de ficar Às vezes guardando. aquele papel também apaga, Não, né? com informação... A gente não pode guardar, não consegue guardar tanto papel, né? Mas você precisa guardar porque a gente vai lembrar de um artigo do Código de Defesa do Consumidor. Todo produto tem garantia. Todo produto. O vestuário tem garantia, uma bijuteria tem garantia, pelo menos de 90 dias. Pode ser que ele tenha uma garantia muito maior, né? Pode ser que seja um carro e tenha 1 ano de garantia. Mas é legal que a gente guarde a nota fiscal, que pode ser uma imagem capturada, pelo menos nesses 90 dias, para a gente reclamar, se for o caso. E falando em reclamação, o brasileiro reclama muito, o consumidor reclama muito, ou acaba reclamando pouco perto da quantidade de coisa que acontece? O brasileiro não reclama nada, sabe? Não reclama nada. Sabia que você ia falar isso. É uma pena o que acontece, sabe? A gente deixa tudo para lá. É só a gente dar uma volta no shopping, você vai assistir situações as mais absurdas. Desde que você entrou lá no estacionamento, você recebe um cartãozinho dizendo: não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Chega a ser até bonita a frase, né? Mas olha, é um absurdo por completo, porque claro que se responsabiliza. Eu tô pagando estacionamento caro. Que assunto dentro de uma legal área, é esse que nós estamos botando dentro aqui de do uma área estacionamento. fechada, eu já vi isso várias vezes. Eu também... Várias vezes. Se roubar meu carro, por exemplo, arrombar, chegar lá e roubou tudo, o carro com vidro quebrado, Exatamente. Posso reclamar? Deve O reclamar. shopping é obrigado a pagar tudo que está lá dentro do carro. E até, normalmente, o shopping terceiriza essa ação de guarda, né? Nós temos grandes empresas nacionais que fazem esse serviço de guarda. Mas aí você está entrando no shopping, né? Você entrou no shopping e você já teve uma abusividade na entrada. Aí você entra nas lojas e vê uma série de absurdos. Por exemplo, não trocamos aos sábados. A gente vê muito essa placa. Ou... hoje não, porque a legislação hoje permite que os valores sejam diferenciados. Mas antes a gente recebia uma série de denúncias, porque o valor à vista era um, o valor parcelado era outro. Mas uma série de coisas que você vê dentro de um shopping que ali você faria um Código de Defesa do Consumidor inteiro, né? Por exemplo, operadoras. A gente sabe que as operadoras de telefonia, os serviços de internet, banda larga e banda fixa, grande parte das vezes não entrega, né? Vocês são especialistas na área, vocês fazem essa medição. Mas o consumidor comum não tem nem como saber se efetivamente ele está recebendo a internet que ele comprou. Né? Então, a gente é lesado a todo momento. Esse negócio de velocidade de internet, eu tenho certeza que rola muita fraude. Muita! Nós temos até que aproveitar para a gente ver aquela questão daquela operadora. Rapaz, nós mudamos de endereço. Vamos fazer a consulta aqui. Vamos aproveitar. Aproveitar que nós... Aí nós saímos da empresa e pedimos uma transferência de endereço.
Isso. E aí a empresa veio aqui e disse que não tinha viabilidade, que não passava o fio, mas porque o prédio é antigo, estava muito cheio, não podia mais passar o fio aqui na tubulação para nos atender. Aí passou mais uma semana, eles falaram, não, vou agendar com vocês que nós conseguimos um canal. E vamos Exato. instalar. E ficaram de vir, não vieram. Depois marcaram de vir de novo, não Marcou vieram. umas 4 E vezes depois não de novo veio. não veio. No final, a gente fez contato com a operadora e cancelamos e contratamos outra. Eles nos multaram por quebra de contrato, porque Quebra de contrato. nós temos lá, se bobear, a gente tá até no Veja SPC bem, Denise, veja bem. nisso aí. A gente queria o serviço. A gente insistiu. Nós permanecemos dando prazos e prazos, nós ficamos mais de um mês, quase um mês nessa espera aí, vai e volta. Aí ficamos nós aqui. quebramos o contrato porque eles não conseguiram atender a gente. Isso. E a gente que quebrou o contrato. E aí eles nos processaram, Ou seja, nos pedindo um proporcional do serviço que a gente rompeu o contrato antes. Isso é um abuso. Isso é um abuso. E eu vou aproveitar Absurdo, para ficar um abuso, um absurdo, uma sacanagem. Eu vou aproveitar e vou contar outra história bem rápida também. Eu também contratei uma internet na minha casa de uma outra operadora, não é a mesma. Você vê que as operadoras todas fazem isso. Esse que é o problema, cara. E aí, Aí uma faz um problema, você corre pra Você outra, não e vai a outra acreditar. volta naquela. eles estão me cobrando uma conta de um telefone que não existe, que eu nunca habilitei. Aí tá falando que eu tenho uma conta em aberto. Não, de um número que eu não sei o que é, eu não habilitei, eu não tenho, sendo que eu uso um outro número há muito tempo e eu falo, ó, não existe esse telefone que você tá me cobrando aí. Nunca tive, Nunca vi esse tive na número. minha vida. E me cobra. Eu já falei, ó, vou processar e tudo mais, mas continua me cobrando. E, cara, esse negócio dessas operadoras, As fala aí. orientações são diferentes. A orientação da empresa, né? Que vocês pediram a mudança de endereço e eles não viabilizaram o serviço. A minha orientação entra no consumidor.gov.br, uma plataforma muito legal, né? Todo mundo que tenha problema com empresas nacionais pode realmente fazer a sua reclamação. www.consumidor.gov.br. Essa multa de verdade, eles precisam pagar a vocês, porque eles prometeram um serviço e quebraram o contrato quando eles não ofertaram esse serviço. Seria uma multa por quebra de fidelização, que eles estão querendo cobrar, mas vocês não foram infiéis no contrato. Os infiéis foram eles, porque prometeram fazer a mudança para esse endereço e não fizeram. Então, nesse caso, essa multa ela tem que ser revertida para o consumidor. Ela precisa ser paga a vocês. Porque todo contrato, gente, tem que ter bilateralidade. Eu não posso exigir de você se você não pode, em contrapartida, exigir de mim. Então, tem que ser bilateral, né? Tem que ter recíproco, senão não vai ter validade. E no seu caso, dessa cobrança de um telefone que você nem conhece, eu entraria imediatamente com dano moral. Porque você teve aí seus dados vazados, informados, e, além de tudo, uma cobrança totalmente indevida, e você tem que parar, atender o telefone. Direto. E-mail me cobrando, telefone, é um absurdo, né? A gente tem um jurista assim, muito famoso chamado Marcos Dessauri. E o Marcos Dessauri, ele lançou uma tese muito bacana. Todo o tempo que o consumidor gasta defendendo o seu direito precisa ser indenizado. Sabe? E essa tese ela foi chancelada pelo STJ. Então, hoje em dia, quando você entra com um tipo de ação judicial, você fala, olha, eu fiquei dias. E o juiz vai indenizar pelo tempo que você perdeu. Porque o seu tempo... Faz todo sentido. Ele é valioso. Valioso. Como Eu acho que é a coisa mais valiosa que existe no ser humano é o tempo. Exatamente. Então, foi muito legal esse jurista capixaba, tem renome nacional, porque ele contabilizou e tem consumidor enjoado. Como é que é o nome dele? Marcos Dessauri, é um jurista, um advogado muito famoso, e ele contabilizou o tempo que o consumidor realmente perde no exercício dos seus direitos. Aí as informações são muito diferentes. E é assim, aí você liga para uma empresa para poder reclamar, primeiro a dificuldade de ter o atendimento, né? Aquele tempo, um monte de númerozinho. Aperta um para não sei o quê, 2, aí é o que você quer, você já sabe. Eu não tenho paciência. Lá no final. Minha esposa que resolve Aí as quando coisas. você consegue ser atendido, aí às vezes eles viram para você e falam, não, nós não temos como Você tem que ligar para outro te número. atender, liga para outro número. Ou não, vou te transferir. Aí nessa transferência daqui para ali, cai a ligação. Ou o atendente atende, Denise, fala isso é com muito você. comum, eu tenho certeza. O tempo inteiro. Aí a Exatamente. pessoa ouve a sua demanda, você terminou de repetir pela 10ª vez, para uma 10ª pessoa vai diferente. pra outra pessoa que não sabe nada. Aí tudo de novo. tudo de novo. Informar dos seus dados de novo. Tal. Aí eles querem te vencer pelo cansaço, no final das contas. E aí você fala um negócio todo, aí os caras vão lá, parece que ele aperta o botão. Desliga o telefone. Aí você tem que pensar, pô, vou ligar tudo de novo, vai mais meia hora, mais 40 Você falou uma coisa que é mais verdade. uma Parece hora. que a empresa quer vencer o cara no cansaço.
Porque chega um ponto, eu mesmo já passei por essa situação, e tenho Nossa certeza que o Senhora. pessoal que está ouvindo a gente aqui, todo mundo já passou. Eu me sinto vencido mesmo. Falar, não vou mais ver isso, não. Cara, é tão Eu- pequeno. Não, é tão pequeno, Você olha deixa assim, pra uma conta lá. de 80 conto, pô, não vou mexer com isso. Tem como isso também ser? Não, é Como que exatamente você isso. prova isso, inclusive? Olha, pelos protocolos, né? Quando ele fez a primeira ligação, ele tem o número de protocolo, você pode pedir quebra de... É muito importante pegar esse protocolo, então. Muito, muito. Aí você vai rastrear, só que a gente tem que ser um pouquinho caprichoso. Você tem Aham. que, no momento da primeira ligação, anotar os protocolos, exatamente. Tem consumidor que é caprichoso, diligente. Uhum. E aí, esse tempo, ele vai acabar sendo indenizado, porque é tempo, é aborrecimento, é quebra de ligação, é uma série de coisas que acontecem. No protocolo está registrado não só atendimento, mas o tempo que a pessoa permaneceu. Sim, no exatamente. Exatamente. O protocolo tem todas as informações. O que foi solicitado, Tá quando foi vendo? solicitado, se foi atendido, quais foram os desdobramentos, quanto Uhum. tempo demorou aquela ligação. Por isso que o Dessauro teve essa ideia maravilhosa e que todos os tribunais do Brasil estão aceitando. Desde que Uhum. você comprove, vai comprovar através de protocolos, de prontuários ou até de testemunhas. Aham. E a gente é muito vítima, né? Falando de telefonia. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Eu vou me lembrar de um caso que eu auxiliei, que eu orientei muito recentemente. Em dezembro do ano passado, uma colega solicitou um serviço, né, de uma determinada operadora de telefonia e de internet para Guarapari, porque ela tem um apartamento lá. Ela foi e celebrou o contrato em dezembro, e aí, ainda em dezembro, ela recebeu uma mensagem de WhatsApp, prestem muita atenção, dizendo o seguinte: olha, você vai ser atendido por aqui e a contratação inicial era de R$ 120. E a gente vai te conceder um desconto, você vai pagar R$ 106, os boletos vão ser encaminhados aqui pelo WhatsApp. Tudo bem, tudo bem. Ela tinha um PJ, né, uma inscrição como pessoa jurídica, porque ela prestava serviços médico-veterinários. Aí passou, ela precisou de uma alteração de endereço. Isso ela teve contrato em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em maio ela precisou de uma mudança de endereço. Aí ela fez contato com a operadora de telefonia. E a operadora de telefonia não encontrava o contrato dela de jeito nenhum. Aí ela fez uma reclamação, ouvidoria, tudo mais, fez uma reclamação no saque, e aí ela ficou sabendo o seguinte: a gente não sabe quem, eu não posso ser leviana a ponto de dizer quem. Em dezembro, quando ela celebrou, aquele contato que ela recebeu no WhatsApp, na verdade era uma empresa fraudulenta, Putz. alguma coisa, tecnologia, com nome bonitinho e tudo. O que eles fizeram? Eles negociaram o contrato dela com a empresa, ela pagava, a empresa fazia o seu caixa, a empresa fraudulenta, a empresa da fraude, fazia o seu caixa e pagava o contrato da operadora. Olha que loucura, gente, Meu que Deus loucura! do céu, cara. Aí essa reclamação foi discutida assim, no alto escalão da empresa. E pasme, lembra que ela recebeu um desconto? A situação foi resolvida. Hoje ela não paga mais para a empresa fraudulenta que nunca deixou a conta dela atrasada, mas a conta dela voltou a ser R$ 120. Olha que loucura! É um caso de que falsários fizeram uma negociação. Eles tinham vários contratos, eles tinham pessoa jurídica. Quando você fazia o Pix, que era por Pix, você encontrava lá alguma coisa telecom, alguma coisa assim, Mais uma vez a questão do vazamento de dados. É. né? vazamento de dados. Exatamente. Aí, olha, é custoso acreditar que não tenha sido até mesmo um funcionário que tenha vazado esses dados, sabe? Aham. É o que a gente... Nós não podemos ser levianos para informar, mas foi isso que Não, aconteceu. essa lei funciona mesmo? Porque eu vou te falar, a gente estava até conversando no bastidor aqui. É muito fácil cair num golpe, até quem está antenado sobre o assunto de fraude, porque por exemplo, é o seguinte, às vezes você vai lá, contrata a operadora lá para fazer uma instalação. Logo, assim, 10 minutos depois, você acabou de contratar, te liga um maluco lá e fala assim: tem um atendimento aí já agendado e tal, e já falando certinho. Pô, mesmo que você esteja ligado, você fala: pô, não, esse cara é isso mesmo. Já acabei de falar. Acabei de contratar, né? Acabei de contratar, não, mas aí você tem que pagar uma taxa de reserva que não sei o quê, papapá, e aí o cara paga e não é empresa. Cara, como que vaza a informação assim tão rápido? Não é só vazar informação, é a rapidez, incrível, a disso. velocidade que a informação já vaza. E aí eu vou me lembrar, olha, tem uma ferramenta no Google que você pode verificar quais dados seus, não sei se vocês já fizeram isso, foram vazados. É bem bacana. Não conheço não, fala aí. E a gente, você acessa o Google, né? Porque não é legal que a gente faça nenhum tipo de propaganda Não, aqui. mas no Google Se outra propaganda. é popular, vai. Aí você joga Aí no joga Google no Google. ferramenta de verificação de vazamento de dados.
Aí você lança nesse aplicativo não, nesse site. Aham. Depois eu posso informar que vocês acrescentam. Aham. Aí você vai ver lá quais dados estão vazados. Eu fiz o meu, era e-mail vazado e eu acho que CPF vazado. Uhum. Sabe? Mas aí você pode fazer o quê? Você vai trocar a senha naquele aplicativo, ou naquele e-mail, naquele endereço que você tem. Entendi. É interessante que você faça esse rastreio. E tem uma outra plataforma que eu também fiquei impressionada, é do GovBR. Aham. Você entra no GovBR e coloca empresas e negócios. Certo. Aí você baixa aquela tela de rolagem Uhum. e coloca lá, bloquear meu CPF. Você evita que o seu CPF seja utilizado na formação de CNPJs. Seja inscrito. Olha, que legal. É bem, bem interessante. Não sei se vocês podem colocar essa imagem para dar uma dica para Nós quem está vamos assistindo. colocar, é muita informação importante. Mas é interessante, você bloqueia o seu CPF, porque você já deve ter visto na TV, quando alguma empresa envolvida em fraude, aí eles vão lá naquele endereço. Aí o endereço, às vezes, é numa comunidade, o endereço não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É um endereço Às vezes fake. residencial, né? Tá na- Exatamente. Ou o endereço nem existe. Aham. Quando isso acontece, né? A mídia às vezes descobre isso. E que o sócio é uma pessoa que nunca teve pessoa jurídica, nunca teve empresa. Então, os nossos dados, nosso CPF é vazado. Então, o bloqueio para não formarem CNPJs com o seu CPF, você pode fazer pelo GovBR. Entendi. GovBR, empresas e negócios, você baixa, você coloca lá, bloqueio meu CPF. Entendi. Aí você clica e diz que se você eventualmente formar o CNPJ, você vai lá e desbloqueia, Certo. se for o caso. Eu quero voltar num outro ponto aqui que a gente estava falando. Mas eu tenho uma pergunta também para fazer, mas vai lá. Dessas empresas aí, Novinho. Ah. Quais são essas empresas o que dá mais dor de cabeça? Quem que bate mais arrebenta mais o consumidor aí? Telefonia, essas empresas é banco, Quem é é campeão? plano de saúde. Deixa eu te falar, essa pergunta é tão bacana. Anualmente, no mês de março, que é o aniversário do consumidor, todos os PROCONs têm que divulgar a lista de reclamações fundamentadas. As empresas que mais foram demandadas no ano anterior. E assim, por 15, 20 anos foram empresas de telefonia. Mas a defesa do consumidor, ela tem um termômetro muito sensível, Nobinho. O que acontece? Se o país está vivendo um momento econômico ruim, Uhum. isso vai definir qual vai ser a sua reclamação. Se o país está vivendo um momento assim próspero, quais vão ser as reclamações? Normalmente financiamentos de imóveis, financiamento de veículos, porque o Brasil porque o país está próspero. Se por outro lado ele está vivendo uma recessão, Sim. qual vai ser a empresa mais demandada? Bancos e financeiras. As pessoas vão fazer muitos empréstimos, vão pagar juros muito altos e vão até os órgãos de defesa do consumidor fazer esse tipo de demanda. Sim. Então, hoje, não há resta dúvida que são bancos e financeiras que são os mais reclamados. Mas durante 20 anos foram operadoras de telefonia. Entendi. Eu quero fazer uma outra pergunta, voltar. Tem uma outra coisa que acontece muito, que é o seguinte: cartão de crédito. Você comprar coisa pela internet no cartão de crédito. Eu vou te fazer uma pergunta aqui muito interessante que acontece comigo. Às vezes você contrata um determinado serviço de um aplicativo na internet e paga ali o primeiro. Aí depois você não estava ali escrito que ele ia debitar vários meses. Você não contratou assim uma mensalidade. Você contratou um mês apenas para a utilização daquele serviço. Aí, de repente, por exemplo, tem a empresa de streaming, de Sim, vídeo, de ouvir música, né, de conteúdo. Aí você compra lá no cartão de crédito, usou um mês, aí no outro mês eu não renovei nada, não autorizei nada, pum. Você recebe lá no aplicativo ali uma notificação de que tirou de novo o dinheiro lá, né? Cobra, né? A mensalidade, né? E você falou assim, não, eu paguei uma vez só. Isso acontece muito. Eu descobri no banco até mesmo empresa que eu nunca tinha contratado e que ela conseguiu cadastrar o meu cartão uma vez e ela tá me debitando todo mês. Isso, como é que você resolve isso? Você chegar e falar assim, pô, não, eu contratei um mês só. Coincidentemente, isso principalmente das grandes empresas, né? Principalmente das Big Techs. A gente está, né, no Congresso Nacional, está sendo votado o PL das Big Techs, e a gente espera, isso está previsto, que uma das coisas seja exatamente essa autorização tácita. De fato, para não ser debitado, Nobinho, você normalmente tem que acionar lá os termos e condições, verificar tudo e não clicar. Mas o que os consumidores relatam? Se você não clicar, você não consegue fazer a contratação nem pelos 30 dias experimentais, nem pelos 7 dias gratuitos. Então, aí, tem várias aí dando 3 meses grátis. Mas você já tem que botar o cartão, tem que botar os seus dados, cancele a hora que quiser.
Mas como? Mas Você- já botou todos os seus dados lá, já. Exatamente, exatamente. A gente sabe, né, que, de fato, o vazamento de dados é uma realidade, mesmo nessas plataformas muito comuns que a gente utiliza de conversa todos os dias. A gente sabe que os nossos dados são criptografados. Nossas conversas são criptografadas. Fotografado. Mas nesse aplicativo de conversa que a gente usa muito, é somente a conversa que é criptografada. Todas as outras informações, por exemplo, o Nobinho, ele liga para a Jaqueline 10 vezes ao dia. Esse aplicativo de conversa, ele não tem acesso à sua conversa, o que você conversa com a Jaqueline. Mas ele vai presumir que Jaqueline seja sua companheira, sua esposa, sua namorada. Então, quando você parar de ligar 10 vezes ao dia para ela, ele vai presumir que vocês terminaram. E aí você começa, assim, como por mágica, a receber publicidade de autoajuda, de viagem solo. Minha Ou seja, cara. os dados da frequência e para quem você está ligando, eles são manipulados. Então, Entendi, falar cara. que não existe vazamento de dados, a gente não está É sendo igual aquele verdadeiro. negócio do telefone ficar ouvindo o que você tá falando, não tem isso? Pois Você é, tem ativado ali, às vezes as pessoas têm. Muita gente tem ativado um determinado Aprimoramento, serviço né? no Não sei telefone quê. que ele tá te ouvindo ali. Ah, eu tô batendo um papo com o Juliano aqui, papai, tem que trocar o pneu do meu carro. tem que não sei o Começa a quê. chegar Daqui a os pouco- anúncios. e as tuas mensagens... Mensagem de chega- pneu, Não, de chega pneu de escrita, carro. né? Não. Escrita também. Você não Pode. precisa nem mandar pelo celular, só de você estar conversando, de repente começa no e-mail lá, aparece aquela publicidadezinha do lado do e-mail falando do pneu, daqui a pouco você vai olhar a recomendação do Google quando você está numa página dizendo do pneu. Pois é. Denis, você não acha que essa fiscalização ainda tá muito Muito atrasada, insípida. muito... Ou- Não, e outra coisa Porque, também. pô, a gente tá falando de um monte de coisa aqui que não acontece uma vez ou outra. Não, e a Acontece o inteligência, tempo todo. inteligência artificial e o direito digital, eles estão andando de elevador e a gente está, assim, na escada, bem devagarzinho, sabe? Uhum. Não tem comparação, sabe? Realmente é muito, muito dinâmico. O direito digital é muito dinâmico. Esse tipo de negociação é muito rápida, mas a gente está correndo atrás. Entendi. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você já sofreu uma pressão de algum político, um empresário para travar alguma fiscalização? Quando você era diretor aí, por exemplo, uma grande loja, tô supondo que vai ser fiscalizada, vai um pessoal lá, a gente fica sabendo da informação. Você já recebeu alguma ligação como diretora lá, ó, segura aí, não manda ninguém aqui não, alguma pressão desse tipo, assim, já rolou esse tipo Teve de uma coisa? carteirada. Uma carteirada de alguém? Do seu Nós lado. estamos no Você sabe Brasil, com né? quem você está falando? Tipo assim, É, alguma coisa assim. Ou então já ir direto em você lá, ó, Denise, pô, tô sabendo aí que vão lá na minha loja lá, segura esse negócio aí, peraí, imprensa. Já sofreu algum tipo de eu vou te falar, de gestor, não. Eu não sofri. E até é interessante falar isso. político, às vezes, envolvido? Mas o que acontece? De políticos, sim, né? Por exemplo, a Assembleia Legislativa fazer uma ligação, mesmo que carinhosa, ou curioso, até colegas de trabalho, pessoas de vigilância sanitária de outro município. Olha, eu estou sabendo que você está em tal município e lembre-se, supermercado tal é o supermercado do meu coração. Gente, era de chefe de vigilância. Isso pode ser do meu coração também. Olha, pasme. Eu vou começar por esse, então. É esse que eu vou começar. Do coração, é esse. Esse Vamos nele, supermercado vamos nele. é o meu do coração. Cuidado com o que você vai fazer. A gente ouve assim. Meu A gente Deus, ouvia. cara. Agora, de gestor político, por exemplo, quando no Procon Estadual do governador, eu nunca recebi uma ligação, sabe? Meu Cara, Deus, bicho, ninguém é muito cara de pau. demais. Agora, curioso, de um colega de trabalho, de um coordenador de vigilância, e olha, o poder da vigilância é muito grande, porque a Uhum. vigilância que vai na padaria do estabelecimento, a vigilância que vai no açougue do estabelecimento, e a gente precisa ter essas pessoas como aliado, mas nem sempre foi assim. É isso, a gente vai fazer agora uma propaganda aqui, hein? Sim, vamos Não é lá. propaganda enganosa, não, hein? Tomara, vamos ver. Não é. Fala aí, Juliana. Então, vamos começar aqui com a Papelaria Venâncio, nossa parceira, está ali no município da Serra, com 3 lojas para te atender. Uma na Avenida Central, a mais antiga, a segunda loja ali em frente ao Shopping Laranjeiras, na Avenida Norte Sul. E tem também agora a nova loja, uma mega loja, a maior do Espírito Santo, ali na Telefone Avenida na tela. Elvis Isso Passa aí. o videozinho aqui do lado também, né, Novinho, na Isso, tela. tá aí, estão aí as redes sociais, pode seguir lá. Você acompanhar. chega lá, um estacionamento gigante, uma loja maravilhosa, climatizada, um excelente preço. É só chegar. Muito obrigado aí, Papelaria Venâncio, pela parceria aqui com o CNB Cash. É isso, lojão, hein, Denise?
Nós Vou conhecer. vai conhecer, com certeza. Nós estamos aí chegando em setembro, próximo do período de rematrícula, né? Vamos falar sobre uns alertas aí interessantes também. Vamos falar, vamos falar. Nós temos também um outro patrocinador aqui muito curioso, que é a Marina Maicai. Marina Maicai é o seguinte, é aluguel de lancha, de embarcação. Você quer fazer um evento bacana, um churrasco e tal, você aluga um barco daqueles, aquelas lanchonas, passa aqui pelo Porto de Vitória, dá uma volta na ilha, para na Ilha do Frade lá, bacana demais, faz um churrascão com tudo, marinheiro. Isso aí. Quer fazer uma pescaria em alto mar, você também pode alugar ali, né? Nós descobrimos isso aí recentemente, né, Novinho? Recentemente do Fernandão. Obrigado, Pessoal, não tem Fernando. equipamento de pesca, não tem barco, não tem preocupação com nada, até a isca, o gelo. Já eles deu uma levam. volta de barco assim, Denise? Não dei ainda. Aí, vale a pena. Você depois pega o contato lá, sem vocês dúvida. juntam a galera, é bacana demais. Fernandão, muito obrigado. Telefone na tela, acompanhe as redes sociais. E aí, pra deu um fechar, mau jeito no corpo, como é que a gente faz, Novinho? Templo Seitai. Você vai procurar o Rômulo lá em Laranjeiras, na Serra, para dar aquela alinhada no seu pescoço, na coluna. Às vezes a pessoa tem aquela dor crônica, né? Existe muita gente. Sim. Você que é muito alta, às vezes a pessoa que é mais alta tem uma dor na coluna também. Minha esposa é alta. Né? Minha esposa é muito alta, ela tem problema na coluna. Então, às vezes, é bom você estar ali fazendo aquela manutenção, né? Tomando a massagem, acertando a coluna, porque coluna é vida, né? Você sem dor na coluna, só quem sabe, quem sofre, sabe como difícil, é que é. Difícil você conversar com uma pessoa que não tenha tido, ao longo da vida, alguma dor, algum problema. Exatamente. Coluna é vida mesmo. É vida mesmo. Telefone na tela também, segue as redes sociais. Muito obrigado, Rômulo. Estamos de volta, hein? Denise, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, na verdade. Hoje nós estamos no mundo da internet, WhatsApp clonado, compra de cartão de crédito, cobrança, não sei o quê. Você acha que o Procon está preparado para esse avanço tecnológico, esses golpes digitais, né? Antigamente era a coisa mais analógica, era o cara ir lá, não ser bem tratado, uma propaganda enganar. Agora, com o mundo digital, é muito fácil enganar o consumidor, assim, fácil mesmo. Procon, tá preparado para isso? De fato, Nobinho, quem vai fazer esse trabalho investigativo não vai ser o Procon. O Procon vai aplicar as penalidades. Quem vai dizer isso vai ser a Polícia Civil, né? Porque tem realmente um núcleo de investigação. Nós hoje temos uma delegacia de crimes cibernéticos, uma delegacia que vai combater crimes no comércio eletrônico. Então, de fato, isso tem que vir da esfera penal. E, uma vez apurado, os órgãos de defesa do consumidor vão aplicar as penalidades. E as penalidades são milionárias. Então, primeiro a gente precisa identificar esse agente para estar fazendo a punição. Qual é a dificuldade? Hoje, você recebe lá a mensagem ou uma cobrança de um site fraudulento. Em 2 minutos ele está fora do ar, né? E um outro site vai substituí-lo. Então, é muito dinâmico. De fato, esse trabalho investigativo não é fácil. E o que nos cabe? Nos cabe, de fato, guardar os nossos dados, mudar as nossas senhas, estar muito atento a uma série de coisas, dentre elas o que você disse, né? Quem não foi cobrado aqui, quem não foi vítima de uma mudança de perfil de aplicativo de mensagens no pedido de dinheiro, por exemplo. Ah, olha só, eu sou fulano de tal, eu mudei o meu telefone, meu número de telefone, eu estou precisando de um valor tal, você pode me ajudar rapidinho para fazer um pagamento? Isso já aconteceu comigo, com você, com todos nós, né? Eu tenho um irmão que é cirurgião plástico. Qual não foi a minha surpresa de ver que o perfil dele estava vendendo todas as coisas, vendendo uma coisa, vendendo outra, vendendo cama, vendendo sofá, vendendo tudo. Ele teve que vir, né, até a rede social e dizer, não sou eu. Eu não sei se alguém já realmente tinha comprado algum daqueles itens ou tinha caído naquele golpe, mas todos nós passamos por isso. Então a gente tem que ser muito diligente com redes sociais. Rede social é uma coisa muito, muito séria, né? O ideal é que nem assim, crianças tivessem, manipulassem, porque a gente tem uma exposição de dados muito grande que o menor não está preparado. Então, acontece uma série de coisas, são fotos que não deveriam estar sendo veiculadas, fotos, às vezes, até comprometedoras que não poderiam estar sendo veiculadas. E, realmente, eu não posso dizer que a internet é uma terra sem lei. Já melhorou bastante, mas uma coisa que cai aí na internet, dificilmente você vai resgatar aquela informação. Então, a gente tem que ser criterioso, a gente tem que ser, assim, conservador na hora de veicular informações. A pessoa ela tem que entender que às vezes não caiu a ficha das pessoas, é que a internet é um mundo paralelo. Tá funcionando igualzinho o mundo físico.
né? Você tá comprando, você tá pagando, você tá namorando, você tá... A internet é um mundo paralelo. Então, às vezes, você esquece dessa situação e sai largando para lá seus dados, fala qualquer coisa. Tem que estar ligado, porque... Tem que estar muito ligado. É. E é um mundo paralelo em que muitas pessoas se alimentam de sonhos, né? Você vê quantas pessoas absolutamente normais, absolutamente comuns, que souberam utilizar dessas redes sociais, né? E alcançaram fama, alcançaram fortuna. Então, pode ser muito positivo por um lado, mas pode ser muito negativo, que a gente sabe de outros tantos casos que tiveram dados vazados e acabaram com suas vidas, né? Verdade. Acabaram com suas privacidades, sua privacidade, seu casamento, sua vida pessoal. Sim. Então, eu acho que nós devemos ser muito conservadores nesse aspecto, porque uma vez perdida uma informação, dificilmente você vai resgatar. Tem redes sociais que você sempre vê anúncios também, né? De venda disso, venda daquilo, produto barato demais. Tem sites também que são uma cópia de outro. E aí você vai fazer uma compra por site lá que é uma e cópia você de vai outro. ver que não chegou nada. Então, assim, e aí tem uma coisa que eu sempre faço, que é olhar o Reclame Aqui, por exemplo, em relação, quando eu vejo um preço muito baixo, eu busco e vou lá e jogo e vejo se alguém já teve algum problema. E aí, muitas vezes você vai lá e fala, esse site é fraudulento, vende, não entrega, não sei o que, não sei o que. Mas também tem a morosidade do andar disso, né? Você vê ali, já tem um ano, ou às vezes já tem 6 meses, ou até mais tempo, e aquele site ainda está no ar. Não caiu ainda. Aham. Anúncios vendendo casa, vendendo apartamento também nesses aplicativos próprios de vendas, Nossa, né? o OLX, Então também, exatamente. tem Então, muita assim, fraude. tem esse tempo todo também que o golpista tá ali dando o golpe dele, a polícia tá investigando até terminar o inquérito. O cara tá lá dando golpe ainda. E aí eu queria te perguntar, para você poder dar aí 3 dicas para o consumidor para evitar cair nesses tipos de golpe. O que você poderia sugerir? Eu vou lembrar da PL que está tramitando. Exatamente, quando houver um site ou algum tipo de informação, um dos artigos do PL é a possibilidade de, sem ação judicial, tirar do ar. Então, sai uma informação lá sobre o Juliano, uma informação que envolve um dado sensível ou uma coisa que é flagrantemente mentirosa. Você não vai precisar entrar com uma ação judicial para tirar aquilo do ar. Vai ser cautelarmente. Isso vai ser muito bacana, porque é o que você disse. Esperar um inquérito chegar ao fim, uma fase inquisitória chegar ao final, é muito tempo para você ter seus dados expostos, uma empresa ter seus dados expostos, né? Então, é muito bacana que essa PL seja realmente sancionada e a parte positiva dela comece a vigorar. Agora, as dicas, gente, são tantas dicas que a gente precisa ter. Uma delas, a mais importante, é digitalizar cada caractere. Porque se os sites eles são flagrantemente parecidos com os sites reais, eles vão ter algum caractere diferente. Eles vão ter um S, eles vão ter um R, eles vão ter um A em duplicidade. Então, é interessante que você digitalize cada um desses caracteres. É interessante que você mude suas senhas. É interessante que você confira. E o Reclame Aqui é uma plataforma magnífica, que você pode... Funciona mesmo? Funciona pra caramba, é Você muito coloca bacana. lá, Assim como nós temos Procons de ponta, por exemplo, Procon de São Paulo, sempre está divulgando sites fraudulentos. Mas como muitas vezes eles são rápidos, pode ser que aquele site tenha saído do ar e o outro tenha assumido. Então, consultar Procon de São Paulo para verificar sites fraudulentos, consultar Reclame Aqui. E algumas coisas a gente tem que ter um pouquinho assim de malícia mesmo, Nobinho. O que acontece? Ano retrasado, não sei se vocês se lembram, a Sadia, eu posso citar o nome da empresa, porque a empresa não fez nada de errado, completou 90 anos. Certo. E aí a gente começou a receber vídeos nas redes sociais de artistas famosos vendendo kits da Sadia. A Sadia completou 90 anos e por isso a gente está vendendo kit de Natal com peru, com uma série de coisas, com panetone, por um preço tal. E aí quem estava conversando com você era a Paola Oliveira. Quem estava conversando com você era um outro famoso de YouTube que é chefe de cozinha. Estava conversando com você. Como é que você não vai acreditar na atriz que está na novela das 8? A credibilidade dela, Poxa, né? ela está falando com você. Que vende ali, na né? verdade, era inteligência artificial. Isso foi um boom. Um boom de denúncias e, de fato, a empresa não tinha nada com isso, mas os falsários, né, os bandidos, fizeram vídeos e aí você fazia compra de kits da Sadia, preço muito baixo, e aí você tem que desconfiar do preço baixo, né? E aí você
Como é que isso... É aquele ditado, quando a esmola é demais, O santo tem que desconfiar. isso aí. E aí o que acontece? E as pessoas não desconfiaram, mas aí começaram as outras cobranças. Você comprava o kit, comprava pela rede social, daqui a pouco você recebia um e-mail. Tudo bem, você comprou o kit, mas agora você tem que fazer um Pix do frete. Ó, Aí as pessoas começaram a ver que tinham caído realmente em um golpe e, como era cartão de crédito, você poderia suspender o pagamento. Então, uma dica, Juliano, sempre que você pagar com cartão de crédito, você tem um pouquinho de fôlego para estar reclamando, para estar suspendendo, para estar fazendo um boletim de ocorrência. No Pix, embora ele possa ser revertido, é um pouco mais complicado. Então, se você tem algum tipo de dúvida, você teve todos os cuidados, mas mesmo assim você não tem uma certeza de que aquela empresa é confiável, de que você vai receber esse produto, o bacana é você fazer as compras por cartão de crédito. Porque o rastreio é mais fácil e você pode suspender o pagamento. o período, né, que ainda tá para cobrar, Exatamente. você pode utilizar a seu favor ali, né? Exatamente. E ainda o cartão virtual, né? Você ainda... O cartão virtual. Cartão virtual. Exatamente. Fazer prints daquele produto, né? Porque às vezes você cai numa publicidade abusiva, você comprou um produto que prometia tal coisa e não tinha nada a ver, né? A capacidade do produto era inferior, o tamanho do produto era diferente do que foi anunciado. Então, faça prints também, sempre que você comprar no comércio eletrônico, prints do dia que você vai receber esse produto, para que você não tenha aí uma expectativa frustrada. Print do valor também que você vai pagar por aquele produto. É outro problema, expectativa frustrada. É. Eu te contei, né, na época do Natal. O Natal é só pra gente contar um tanto de coisa. Eu comprei um presente para minha filha, para minhas duas, e as duas escolheram o mesmo presente, só que modelos diferentes. Eu comprei uma em uma loja para uma e uma loja para outra. A de uma chegou, a da outra não chegou. Ixi, Maria. E o prazo, ruim. quando eu comprei, eu olhei antes, prazo era para chegar dia 20 ou 21. Imagina. Aí eu falei, tranquilo, um atrasozinho de um dia, 2 dias, beleza, no Natal tá aqui. Não chegou no Natal. Ou seja, uma ganhou o presente e a outra ficou frustrada. Como que repara um dano desse? Nesse caso, é reparação de dano mesmo. Nesse caso, não tem só que desfazer o negócio, nada disso. É reparação de dano, porque você teve uma expectativa legítima frustrada. Explica para uma criança. O Papai Noel não existe, mas não. É difícil Ixi, explicar. Maria. Você pega uma Aí criança eu fico sem pequena... palavras, não tem como como é que explicar. faz Muito isso? difícil, muito difícil. Você pode mesmo. punir a empresa por isso? Pode punir, Você exatamente. estragou o Pela Natal. expectativa que foi realmente frustrada. Se a empresa fez um compromisso, e aí a gente faz um print daquela tela da data de Exato. entrega, ela fez um compromisso de que você receberia o produto na data tal, e essa data era suficiente para você receber antes do Natal, ele se cercou de todos os cuidados. A empresa, que nesse caso aí, ela não agiu com o cuidado necessário, com a diligência necessária, ela tem que ser punida. E a gente está falando aqui de várias empresas, a gente É muita esqueceu, coisa, a gente né? esqueceu, não, o assunto é gigante, né? É um assunto muito interessante. A gente está esquecendo de uma aqui campeã que eu vou falar que vocês não estão lembrando. E as empresas aéreas? Nossa senhora, Nossa Senhora da Penha. Eu mesmo já ganhei um monte de processo já, por causa de overbook. Você chegar lá, o avião não vai decolar, você tem um compromisso no outro estado e aí não decola. E te manda para igual uma outra vez, mandou eu para eu estava em São Paulo, já estava voltando aqui pro eu estado. fiz uma viagem de ônibus. Não, de ônibus não foi de ônibus, de Uber. De Uber? De Uber. Aí a empresa falou assim, olha, não tem um avião, não tem, a gente vai botar você num hotel. Aí mandou eu para um hotel, e São Paulo, assim, tudo longe, né? 40 minutos do aeroporto e tal. Ó, seu avião vai sair 8 horas no outro dia. Eu queria estar aqui, já. Se você pega avião, você quer chegar rápido. Tava voltando para casa? Tava voltando para casa. E aí, fui para o aeroporto no dia marcado, já no avião, segundo avião, que não era o meu, mas tá beleza, marcado 8 horas. Na hora que eu cheguei lá, falou, não, não tem lugar para você. Volta lá no balcão e conversa lá com a aeromoça. Na hora que eu cheguei com a moça lá do guichê lá, na hora que eu cheguei lá na empresa, ela falou assim, não, você só tem um voo para você. E, eu tava em Guarulhos, fui para Campinas. Só em Campinas. Poxa, você não tá entendendo. Eles mandaram viajar dentro do estado. Você tá entendendo? Imagina que você tá aqui em Vitória, fala, não, só tem um voo para você, lá em São Mateus. Você tá entendendo? Então você tem que ir para São Mateus. E aí me botaram no Uber, pagaram, mas fizeram andar um trajeto de 3 horas e meia
Pra Um Campina, trânsito terrível. Trânsito terrível. Eu viajei dentro do local, né? Eu queria um avião para me chegar rápido, me fizeram fazer uma viagem de 3 horas para chegar lá, esperar e pegar um voo. Aí eu entrei na justiça e ganhei, obviamente ganhei, né? Então as empresas aéreas hoje são fregueses, né? Até do descumprimento das resoluções, porque por cada atraso que a companhia aérea age com você, é uma respectiva indenização. Então, se ela atrasou mais de 1 hora, mais de 3 horas, você tem que ter alimentação, você tem que ter telefonia, você tem que ter internet. Atraso, então você Exatamente. Aquele simples atraso ali vai demandar uma série de coisas, acima né? de 2 horas, se eu não estiver enganado. Exatamente. Ali, né? Resolução da ANAC. Aí, se você excede um determinado quantidade de horas, você vai ter pernoite. Então, de fato, o que eles fizeram com você, eles acabaram te prejudicando. Porque você contratou um voo de 1h50 para chegar na sua cidade. Ou talvez até um pouco menos. Porque era direto, né? Sim, sim. E, na verdade, você teve que 3 horas ficar dentro. Se eu sofresse um acidente no meio do caminho, no trânsito. Exatamente. Pensa, entendendo? Então, assim, entra novamente naquela questão do tempo, né? A empresa brincando com o tempo da pessoa. E aí, de fato, ingressar com a ação, realmente você tem todo o direito. Porque até a assistência material, que a partir de 2, 3 horas você tem direito à alimentação, muitas vezes isso é descumprido. Eu não sei se por falta de logística, por falta de organização, mas despenca realmente ações judiciais nesse sentido. E o bacana é ingressar direto com a ação judicial, porque as empresas, algumas delas só sentem quando dói no bolso. E aí seria traduzido por uma indenização e a gente espera que a empresa um dia se acerte, né? Um dia se organize. Sim, sim. Esse assunto aqui, ele é assunto para 3, 4 programas, cara. Você estava vindo para casa, né? Então, em tese, você não teria tanto compromisso com o horário. Mas se fosse o contrário, você indo para São Paulo, para um compromisso. Sim. Não, já aconteceu. Indo para Florianópolis também. Acaba toda a logística, né? Eu já cheguei atrasado no compromisso em Florianópolis por causa de também havia. Não, eu sou freguês, cara. Parece que a companhia aérea já sabe. Ó. É o Arnóbio. E você Vamos fazer alguma coisa para dar errado. Cara, bicho, eu sofri. Mas eu processo todas. E você despacha a bagagem, aí o seu terno está dentro da mala e a mala não você chega. esquece um notebook, né? Ou Porque notebook. Não, notebook agora você tem que levar no avião, fora da bagagem, não pode. Você sabia? Você vai, eu levo o notebook, tem notebook? Tem que levar, você não pode despachar, eu acho. Na hora de despachar, todas as vezes, as 4 últimas vezes que eu fui viajar, não podia despachar o notebook. Eu tinha que carregar o notebook dentro do avião. American Airlines, mas isso faz muitos anos, eles fizeram uma hora tão grande com o consumidor, tão grande, eu acho que vocês conhecem esse vídeo, que ele compôs uma música. É super engraçado. Mostrando, a mala dele chegou toda quebrada. Faz muito tempo mesmo. E o cara era compositor, ele era músico. E aí ele faz um vídeo, faz um clipe contando Fez uma musiquinha. Que a mala. Não, muito bacana. Como que a mala foi transportada. Aí um joga para o outro, que joga para o outro, que quebra tudo mesmo. E a empresa não tá nem aí para o consumidor. Aí ele faz uma denúncia bem bacana. Legal. E a gente sabe que em muitos momentos é assim que acontece. Por isso que agora, né, o notebook precisa ser transportado junto a você para evitar que ele seja danificado, Entendi. É isso mesmo. O PROCON é visto muitas vezes como um resolve tudo, né, da população, né? Mas na prática, até onde vai essa força do PROCON? Bacana falar sobre isso. O PROCON, de fato, ele só resolve questões relacionadas a consumo. Então, se você tem, mesmo que você seja pessoa jurídica, se você é destinatário final de um produto ou de um serviço, é no PROCON que você tem que ir. Mas a gente sabe que não é bem por aí. As pessoas de condomínio fazem reclamação, pessoas que têm problema em condomínio fazem reclamação do PROCON, contrato de locação fazem reclamação do PROCON, porque a gente vai abraçando, né, todas essas demandas na falta de um órgão que as atenda com rapidez, mas de fato somente a relação de consumo é um produto é um problema que você teve com um produto ou com um serviço que você realmente reclamaria no PROCON. Entendi. E falta, na sua opinião, lei, falta força política, falta o quê para poder isso aí avançar mais, diminuir esse monte de irregularidade que algumas empresas cometem com os consumidores? Olha, talvez falte realmente a aplicação de forma efetiva das punições. Porque algumas empresas, por exemplo, a companhia aérea, infelizmente, é muito difícil que essa companhia receba uma notificação e com essa notificação ela adeque todos os seus procedimentos, porque é muita coisa envolvida. Então, de fato, quando a gente vê, o PROCON aplicou uma multa de 8 milhões, como aplicou na questão do CPF,
pode parecer que aquilo é abusivo, mas não é abusivo. De fato, uma grande empresa, ela tem que, de forma proporcional, receber uma grande punição para que isso seja acertado. E assim foi tudo ao longo da vida, né? A gente já foi muito maltratado, né? A gente já foi muito pisoteado pelas Sabe o empresas, que que pelas relações de parece? É o que o consumo. Juliano falou mais antes lá, né? Às vezes a empresa, ela bota já no orçamento, assim, vou já botar um percentual aqui que eu já vou perder na justiça. Os contratos de figura, Entendeu? né? Dane, deixa o pau quebrar. Bota um balanço lá. Só um pouquinho de gente que vai entrar aqui na justiça. Então eu já vou colocar no orçamento aqui um Gabi, valor para Eu indenizar. vou fazer um cálculo rápido, não estimulando, né? Óbvio, Uhum. mas para a gente poder falar. Uma empresa tem 10 milhões de clientes. E ela vai lá e cobra de forma irregular R$ 5 de cada cliente. Certo. Nossa Senhora da Penha. Já é R$ 5 é nada para um. Mas no montante de um monte de gente pagando. Olha o tamanho disso para os cofres dessa empresa. Quantos desses 10 milhões irão reclamar desses R$ 5? E quando reclamarem, quantos meses já se passaram? Se 10 mil pessoas reclamarem, não é nada perto do montante arrecadado. Realmente. É aí que eu te falei, aquele... É igual na empresa de domínio. A vida toda trabalhando com internet, isso aí é parecido com o que você falou. Empresa de domínio. Você compra um domínio na internet. www.nome.com.br. Tem uma empresa que é fraudulenta, e isso acontece até hoje. Você compra hoje um registro numa empresa chamada registro.br. É um órgão que você registra o domínio. Aí, de repente, você recebe uma carta, o cara vazou os dados, você tem aquele domínio, Até hoje. de uma empresa chamada br.registro. E uma carta falando assim, ó, se não Se você pagar não tal pagar, dia, você você vai vai perder perder. esse nome aí. E às vezes o empresário, às vezes, dá um boletim de 130 conto, 80 conto, baratinho. E o cara tá com aquele monte de duplicata ali para pagar de coisa grande e joga no meio aquilo ali e manda pagar e pronto. E não tá de fato renovando o domínio. Não. E aí é isso que você falou. Às vezes ele emite milhões de boletos desse no Brasil e paga um monte de gente sem saber. E esse cara não vai reclamar por causa de 130 Não. conto, 80 conto. Aí, ilustrando tudo isso, Denise, Cara, bicho, é uma indústria de não, fraude. não teria, né? Talvez você tivesse alguma ideia em relação a isso, não teria como ser feita uma melhoria em alguma lei ou a criação de uma lei penalizando de fato uma empresa dessa. Vou voltar só um pouquinho para o lado da telefonia, por exemplo. Não poderia ter uma lei onde uma prática dessa ele perdesse a concessão, por exemplo, de sem exercer dúvida. a atividade dele? Sem dúvida. Perfeito. E nisso, talvez a gente não... Os serviços no Brasil, eles são regulados pelas agências nacionais. Então, todo serviço, ele tem uma agência respectiva. Por exemplo, aviação aérea é a ANAC, né? O serviço de telefonia é a Anatel. Talvez as agências reguladoras, e aí você vai olhar o objeto da criação da agência, eles dizem que é a viabilidade econômica, manter o serviço funcionando. Sim. Talvez as agências reguladoras deveriam ser um pouco mais... Parece que as agências reguladoras, desculpa te interromper, mas muitas vezes passa a impressão que a agência está ali para poder regular a favor das empresas e contra o consumidor. Não, mas se você... O plano de saúde faz isso, É fato. a aérea faz isso, a telefonia faz Ela isso. não tá do lado do Não, cara, não tá do lado da empresa. população, tá do lado daquela empresa. Se você verificar o regulamento de criação da agência, está escrito lá. Não está escrito que ela vai defender o usuário. Vai estar escrito que ela vai garantir a viabilidade econômica do serviço prestado. E no segundo momento, ela vai garantir o serviço do usuário. Talvez essas indicações muito políticas dos dirigentes das agências reguladoras seja, de algum modo, prejudicial. E esse compromisso com o consumidor, que deveria ser primeira instância, está se tornando última. Entendido. Acho que esse é um caminho. Porque assim, é difícil, né, Nabi? A gente complicado. olha, o Brasil, por exemplo, o trecho aéreo nosso é muito caro. É muito caro. Você olha fora daqui, em outros países, na Europa, você faz um trecho de um valor muito menor do que a gente, entendeu? Então, às vezes, até mesmo essa questão da própria abertura para que outras empresas possam operar no espaço aéreo brasileiro poderia melhorar e baratear esses custos, né? E trazer uma concorrência maior, onde o consumidor seria beneficiado. Mas a maioria das vezes é isso aí, que agora eu entendi. Caro, justamente, acho que é por causa disso. Tem que pagar você a vai se lembrar, né, indenização. quando iniciou essa taxação de bagagem, o que foi dito para nós? Foi dito Iria que... baratear, né? Exatamente. Exatamente. Agora Foi dito- se cobra na bagagem, se cobra no assento,
Você só pode pegar o assento 2 dias antes, né, Nobinho, de graça. Se você quiser antes, você já vai lá, R$ 50 por trecho. 50, 60, 70, aí vai, dependendo da Prancha de categoria. surf. Eu que sou surfista, viajo pra surfar e volta e meia, você vai despachar uma prancha chega quebrada. Chega quebrada. Mas aqui, detalhe, vai despachar a prancha que custa R$ 150 cada trecho. Então você vai, por exemplo, pro Nordeste ou pro Sul, você faz 2 trechos, você paga ali R$ 300 pra levar uma prancha. Quando você pega, tá com um bico quebrado, tá com um porrão na Transporte borda. de animais. Transporte de animais também? Você viu, né? As indenizações em torno de R$ 10 mil, casos de animais que morreram, né? Dentro do... Morreram. Nossa Senhora. Denise, você falou de animal, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje está sendo permitido levar um animal dentro do avião. E quando esse animal não fica quieto, fica latindo e fica agitado demais, vamos supor, e ele passa um voo inteiro, 2 horas, latindo no seu ouvido. Você, como consumidor, você também tem algum direito em relação a isso? Você tem direito à privacidade, tem direito ao silêncio, sim. No caso, os outros passageiros podem, sim, reclamar nesse sentido. E aí reclama com a companhia, né? Sem dúvida, sempre com a companhia. Entendi. Sempre com a companhia. Você pode, então, pensar, pô, eu tava num voo, não consegui dormir no voo. Olha, a tendência é de que, no caso de você transportar animais, exista um local reservado para que isso aconteça, ou no final, ou no início da aeronave, exatamente para preservar os outros passageiros. Acho que essa é a tendência, uma vez que dificilmente isso vai retroceder. Denise, beleza. Então, acho que falamos de um monte de coisa importante, né? Direito de consumidor, tem milhões de perguntas. A gente está longe inclusive, de sanar o bate-papo aqui de coisas, de dúvida, né? Porque tem 1 milhão de coisas. Mas por trás dessa pessoa séria, advogada, defensora do consumidor, quem é a Denise? Você tem algum hobby? Como é que é a sua família? Eu conheço... Tem uma filha, tem um marido de muita gente boa também. Fala um pouco de você, o que você gosta de fazer. Tem uma família realmente maravilhosa, né? Uma filha excepcional. Eu gosto muito do que todo mundo gosta. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de ver série, gosto de cozinhar. Essa é uma paixão mais recente e que realmente tem tomado meu tempo. Gosto muito de cozinhar. Igual a Juliana. Juliana também é da cozinha, né, De Juliana? vez em quando eu me arrisco, minha esposa me ensinou muita coisa, não vi? Ensinou? Me ensinou. Rapaz, E não sei eu nada gosto de de fazer uma cozinha. coisa. Eu gosto de fazer uma moqueca, eu gosto de fazer uma macarronada com creme de leite, presunto. Mas aí queijo. tá fácil. Tudo Os com creme de negócios- leite fica Aí delicioso. tá facinho, né? Tá Fácil. facinho, né? Você faz uma Poxa. comidona Água. diferente. Denise, fazer. eu vou marcar com o Nabi, qualquer dia ensinar ele só fazer um arroz. Ele não faz um arroz, Eu não Denise. sei Você fazer, acredita não, nisso? Denise. Não sei. Beleza. Denise, eu fui criado em outro regime. Não, foi dica. longe da cozinha. Dica de filho de mineiro. Não esqueça de torrar o arroz. Um pouquinho de alho socado e de colocar água fervente. Faz toda a diferença Faz toda pro a arroz diferença. soltinho. É Verdade. mesmo? Você sabe fazer? Eu utilizo O arroz soltinho é diferenciado. né? Diferenciado. Pô. Eu gosto de fazer o arroz parborizado, é muito mais fácil e você já vai... Arroz do quê? Parborizado. Como é que é isso? Ah, não. Nem Deus. sei, tá vendo? Eu sou péssimo. Eu não faço comida e não compro também não, viu? Você já entendeu, né? Mas eu tenho sorte. Minha esposa é igual você. Rapaz, a bicha é boa de cozinha, faz todo tipo de comida. Eu dei sorte nesse ponto. Também, né? Além de ser uma pessoa mas- maravilhosa, é boa de cozinha. Mas, Nobinho, é muito gostoso de cozinhar. É Acho que, bom. pensa, você está fazendo uma coisa para os seus, né? Para as pessoas que você mais ama. Eu acho que não tem, Satisfação é essa, né? poxa, não tem Isso. atividade mais prazerosa. Difícil é lavar depois que você cozinhou, né? Uhum. Lavar aquele monte de louça é super enjoado, mas fazer a cozinha é Lá- delicioso. É Lá um em hobby casa, muito de vez em legal. quando, a gente consegue fazer isso, cozinhar junto, ou então, assim, ela tá cozinhando, eu tô lavando vasilha, e a gente tá sempre se ajudando ali. É um momento a dois também, que a gente acaba fugindo um pouquinho das crianças, né? E consegue ficar um pouco junto, interagir mais, a gente gosta. A gente... É bom, Não, é é um muito bom momento isso também de daí. juntar, galera, na questão gastronômica, ela junta as É. pessoas, né? Desde gerações para trás, né? Gastronomia, você fazer uma comida, celebrar ali, aquele ritual, ele é muito interessante. Você assistir, né, uma série com seu Poxa. filho, com sua filha, eu acho que não tem Também atividade muito. mais Eu prazerosa, né? Sim, É sim. muito, muito gostoso. Lá em casa acontece uma coisa muito curiosa. A minha filha tem muito pouco tempo, porque entrou agora na Universidade Federal em Medicina. Então, ela é a que menos tempo tem na casa. Aham. Então, eu assisto algumas séries com ela e meu marido, no outro quarto, vai adiantando a série inteira. Então, ele termina e a gente ainda está assistindo lá os capítulos iniciais. Ah, Mas legal. é muito gostoso. Qual seriado que você gosta? A gente gosta
como você, eu gosto Você gosta muito de de quê? biografia. Biografia. E ela gosta muito de suspense, Aham. policial, mistério, magia, essas coisas Legal, assim. legal. E aqui, vamos fazer uma pergunta que não quer calar. A gente tá chegando ao fim do bate-papo, né? Você tem alguma pretensão política? As eleições estão vindo aí. Me fala um pouquinho assim, você pensa Você em... já pensou nisso em algum Já pensou momento? alguma vez Você- vir para deputado estadual, alguma coisa Não, assim? não tenho, não Tinha tenho que fazer essa pretensões. pergunta, né? Não tem Sim. condição, pô. Não Tá, tenho mas pretensões não políticas, tem. não. Eu gosto muito dessa área, né? Depois que formei na Universidade Federal, fiz especialização. Gosto mesmo de direito do consumidor e eu acho que é a atividade mais prazerosa que eu exercito na área profissional. Então, realmente, política não é... Eu gosto muito de política, Nobinho, como você, como o Aham. Juliano. Gosto muito de conversar sobre política. Acho que nós somos seres políticos. É porque você é muito politizada. Sempre nos eventos políticos, nas coisas, eu tô vendo sempre você, sua família, sua filha envolvida. Sim. Muito importante, né? Ah, sem A dúvida, né? juventude tá ligado, né, com a política, né? As Não- políticas públicas, elas são ditadas por nossos políticos eleitos, né? E se são boas políticas públicas, todo mundo ganha com isso. Uhum. É a mesma coisa, eu vou lembrar do CPF. A gente fala muito sobre CPF. Ah, eu não vou fornecer o CPF, não vou fornecer o CPF. Tem um lado do dado pessoal, mas tem outro lado de garantir que os impostos estejam sendo gerados. Sim. Uma questão de consciência tributária. Então, eu fiz esse paralelo para dizer que a gente tem que trabalhar na política, tem que estar presente na política para garantir que os nossos impostos sejam revertidos em boas políticas públicas. Uhum. Isso vai definir o nosso presente, o nosso futuro, a nossa escola, a nossa saúde, um posto de saúde que atende bem ou mal. Então, a gente realmente tem que ser muito atuante, pelo menos no bastidor, pelo menos acompanhando o que está acontecendo. Importante, com certeza. Bom, acho que a gente encerra por aqui, né? Foi um bate-papo muito legal. Pessoal, posso falar sua rede social? Pra Por pessoa te favor, seguir? por favor. Qual que é a sua rede social? Denise com Z, O Instagram, né? é isso, _ Isaíta. Tá bom, pessoal, conversamos aqui hoje com a Denise Zaita, gente boa demais, já tenho a oportunidade, já conheço ela, gosto muito dela, pessoa simpática demais, é uma pessoa maravilhosa, realmente. Acompanha ela na rede social aí, Denise Isaíta com Z. Com Z, os dois com Z, né? Denise e o Isaíta com Z. É isso. Separados por underline. Beleza, vai estar aí no decorrer do vídeo, vai estar aí a sua rede social, o pessoal lá te conhecer, seguir você. É aberto seu Instagram? É aberto, sem dúvida, aberto. Acho Legal. que rede social tem que ser aberta. Tem né? que ser. Eu penso A assim. minha, né? Não. Tá bom. Mas você deve ter uma aberta. Não, tem a do programa, é. Exatamente. Inclusive, Claro. acompanha a gente aí, CNBcast, né? Se você não segue a nossa rede social, rapaz, a gente nunca falou isso, né? Chamar o pessoal pra Não. acompanhar no Instagram, A né? gente fala o que eu vou falar agora. Então fala aí. Eu quero aproveitar para te agradecer, você que está aí em Muito casa, que bom. nos assistiu até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Gostou do nosso programa? Gostou do assunto? Curta, comenta, Sininho. compartilha. Lembra aí, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, confira se você está inscrito, que às vezes o YouTube vai lá e tira inscrito das pessoas. Você acha que está inscrito, mas não está mais inscrito. Então confira aí, por favor. Comenta, se você gostou da entrevista, comenta aí, gostei, não gostei, acho, discordo disso, discordo daquilo, passa para adiante aí o episódio. É isso, e até o próximo Denise, CNBcast. muito obrigado, beijão, programa especial, a primeira mulher do programa. Ê! Faltou aquele negócio de blá, de fazer festa, jogar confete pra Vamos cima. pra próxima. Gente, olha só. Vocês estão debutando, é a primeira mulher do programa e é meu primeiro podcast. É Ô, mesmo? coisa Bacana boa. demais. Ah, legal demais. Eu achei de verdade. Muito legal essa união. Pelo assim, carinho, tão já. diferentes, né? Vocês dois tão diferentes, compuseram tão bem esse programa que, poxa, realmente Tá legal, né? sucesso. É sucesso. Gente, Obrigada. valeu. Grande abraço e até a próxima.